E aí, tudo certo? Sabe aquele momento logo depois de um brainstorming? O quadro tá lotado de post-its, sem ideias incríveis, e bate aquela paralisia do tipo, tá, e agora? Pra onde a gente vai? Isso é super comum, mas tem solução. Aqui a gente vai desvendar um passo a passo para transformar todo esse caos criativo em uma única solução, pronta para ser testada no mundo real. A grande questão é essa, né? Com um mar de possibilidades na nossa frente, como é que a gente sabe qual ideia realmente vale o nosso tempo, o nosso dinheiro e nosso esforço? Como separar o que é promissor do que é só uma distração legal? É exatamente esse o desafio que a gente vai decifrar agora. Então, para sair desse caos, nosso roteiro tem 4 paradas. Primeiro, a gente vai botar ordem na casa, organizar o pensamento. Depois, vamos aplicar um filtro bem prático para focar no que de fato importa. Em seguida, é hora de tirar as melhores ideias do papel. E por último, o teste de fogo. Colocar a solução na mão de gente de verdade e ver o que acontece. É um caminho direto para tomar a decisão certa. Bom, tudo começa com a mentalidade certa. Antes de sair cortando ideias, a gente precisa de um framework, um princípio para guiar nossas escolhas. E é aqui que entra o pensamento convergente, para trazer um pouco de clareza para esse caos todo. E o que é esse tal de pensamento convergente? Pensa só, se o brainstorming foi sobre divergir, ou seja, abrir o leque e criar o máximo de opções possível, agora o jogo vira. Convergir é exatamente o contrário. É afunilar, é analisar, filtrar e escolher com base em critérios objetivos. É a hora de sair da abstração e ir para o mundo concreto da estratégia. E para fazer essa escolha, a gente tem um verdadeiro GPS. Uma ideia, por mais genial que pareça, precisa passar por 3 filtros essenciais. Primeiro, as pessoas realmente querem ou precisam disso? Segundo, a gente consegue construir? Temos a tecnologia e o conhecimento para isso? E terceiro, isso é financeiramente viável? O sucesso mora exatamente no equilíbrio perfeito entre esses 3 pilares. Beleza. Com esses 3 pilares na cabeça, vamos para a nossa primeira ferramenta prática. Como a gente organiza dezenas de ideias de um jeito visual e estratégico? A resposta está num filtro bem conhecido, o de impacto versus esforço. A gente vai usar a matriz de priorização. É uma ferramenta super simples, mas muito poderosa. Ela basicamente obriga a equipe a responder 2 perguntas-chave para cada ideia. Que valor isso aqui entrega e o quão difícil é fazer isso acontecer? Imagina só um quadro dividido em 4. Lá no canto superior esquerdo a gente tem o ouro, os ganhos rápidos. São as ideias de alto impacto e baixo esforço. É aqui que a gente tem que focar primeiro. Do lado, no superior direito, ficam os projetos estratégicos. Alto impacto, mas também alto esforço. São coisas valiosas, mas que exigem um bom planejamento. Embaixo a gente tem as tarefas complementares, que dá para fazer se sobrar tempo. E por fim, as ideias que a gente deve evitar, aquelas que custam muito e entregam pouco valor. Olha só como isso funciona na prática com um app de delivery. Um botão de repetir pedido é um ganho rápido clássico, fácil de implementar e o impacto na vida do usuário é enorme. Já um chat em tempo real com o entregador é estratégico, super útil, mas bem mais complexo. Mudar a cor de um ícone é uma tarefa complementar, e um menu em realidade aumentada, por enquanto é alto esforço e baixo impacto real. Melhor descartar. A decisão fica muito mais clara assim, né? Certo. Já filtramos as ideias, já priorizamos as melhores, e agora? Agora, o próximo passo é transformar essas ideias em algo tangível, algo que as pessoas possam ver, tocar e, principalmente, experimentar. A filosofia aqui é muito direta, rápido, sujo e barato. O objetivo não é criar algo perfeito ou bonito. Pelo contrário, é criar um modelo bem simples para a gente aprender o máximo possível, o mais rápido possível e gastando o mínimo de recursos. A lógica é essa, errar cedo e barato para acertar em cheio lá no final. E o legal é que existem várias formas de fazer isso. A gente pode desenhar as telas de um aplicativo em post-its, usar blocos de Lego para criar modelos físicos, desenhar um storyboard para contar a jornada do usuário ou até mesmo encenar um serviço para sentir a experiência. O que importa é escolher o método que vai responder nossas dúvidas da forma mais rápida e barata possível. Agora sim chegamos na hora da verdade, o momento decisivo do encontro com a realidade. É hora de colocar nossos protótipos na mão de usuários de verdade e, mais importante ainda, ouvir atentamente o que eles têm a dizer. O nosso primeiro exemplo vem da Oral-B. Pensa no desafio deles, criar uma escova de dentes que as crianças não só conseguissem usar direito, mas que elas também quisessem usar. Parece simples, mas é super complexo. A equipe foi lá, deu os protótipos para as crianças usarem e sacou uma coisa fundamental a observar. Crianças não seguram a escova como adultos, com os dedos. Elas agarram com o punho todo fechado.
Esse feedback direto, essa observação, levou a uma ação de refinamento, criar um cabo bem mais grosso e emborrachado. Resultado, um sucesso de vendas absurdo. A inovação veio da observação. Agora, vamos para o famoso caso do Airbnb. No comecinho, a empresa estava à beira da falência. E o mais curioso é que o problema não era a plataforma, não era a tecnologia. Era algo muito mais humano, a falta de confiança. O feedback mostrou que as fotos amaduras nos anúncios estavam destruindo a confiança de quem usava o site. A dor real não era achar um lugar para ficar, era se sentir seguro para fazer a reserva. E aí, a ficha caiu. Os fundadores entenderam que não vendiam só aluguéis, eles vendiam confiança. E aí eles pivotaram, começaram a contratar fotógrafos profissionais para tirar as fotos dos anúncios. E qual foi o resultado dessa mudança? A receita da empresa simplesmente dobrou, em uma única semana. Isso mostra o poder que tem em identificar e resolver o problema certo. A mudança não foi no código, foi na estratégia e foi totalmente guiada pelo feedback dos usuários. Nosso último caso é da PillPack, uma startup que encontrou um problema muito específico, mas que era gigante para muita gente. A dificuldade que idosos tinham em gerenciar vários medicamentos ao mesmo tempo. A grande dor era a organização diária. O teste com os usuários revelou que o problema real não era ter acesso aos remédios, mas a confusão de organizar qual pílula tomar em qual horário todos os dias. Com base nisso, a equipe refinou a solução. Eles criaram sachês individuais, já pré-organizados por data e hora. Ou seja, eles não resolveram apenas um problema, eles resolveram o problema certo. E para todo esse feedback valioso não virar só um monte de anotação perdida, a gente precisa de um sistema. Esse quadro aqui ajuda a organizar os insights em 4 áreas bem diretas: o que funcionou e a gente deve manter, o que pode ser melhorado, ou seja, refinado, que dúvidas surgiram, indicando áreas que não estão claras, e, por fim, que ideias novas apareceram que talvez até indiquem a necessidade de pivotar tudo. É como transformar uma conversa num plano de ação. No fim das contas, depois de todo esse processo, a gente chega numa encruzilhada com 3 caminhos possíveis. O primeiro é manter. A nossa hipótese principal foi validada, então é só seguir em frente. O segundo é refinar. O conceito é bom, mas precisa de ajustes, como a Oral-B fez com o cabo da escova. E o terceiro é pivotar. A nossa premissa inicial estava errada e a gente precisa mudar o rumo completamente, como o Airbnb fez. E assim, a gente fecha o ciclo. O caminho que vai do caos de ideias até uma solução clara passa por filtrar, prototipar e, o mais importante de tudo, testar. Agora a bola volta para quem está nos acompanhando. Qual das suas ideias está pronta para finalmente encarar a realidade?